Boa tarde, eu peço desculpas pelo atraso. Meu computador aqui não estava entrando no Google Meet. Tive que reiniciar para poder começar a aula. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão me vendo? Sim. Tá. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Estão me ouvindo? Quem puder falar isso é para eu ter um retorno aqui, porque eu estou para ver se está funcionando aqui o microfone. Sim, tá dando para ouvir. Tá dando para ouvir, né? Porque deixa eu mudar aqui uma configuração. O microfone tá errado aqui. Só um instantinho. Peço desculpas pelo atraso, mas já já a gente volta. Acontece, né, gente? A internet é assim mesmo. E agora? O vídeo tá certo. Só um minutinho, tá? Não é para fazer isso. Vanessa disse que não está me vendo. Vocês estão me vendo direitinho? Sim, tanto imagem como o áudio. Olha, aí eu... Deixa eu ver aqui. Tá cortando o áudio. E aí, estão me ouvindo? Porque tá aparecendo um microfone aqui que não é o que eu quero, sabe? Só um minutinho, deixa eu trocar aqui a bateria da câmera, viu? É assim, acontece. Ei, desligar aquela televisão ali que o áudio tá batendo no meu microfone. Se não tá usando. Como é que estão ouvindo meu som aí? Me digam aí. Normal. Agora tá saindo aqui. Pronto. Entendi por que esse microfone não tá se desligando. Só um instantinho, viu, gente? Ninguém tá com fome ainda, né? Deixa eu desligar esse danado aqui que ele não tá pegando. Agora. Vamos ver se esse danado vai funcionar agora. Pronto. E agora?
Como é que tá o som agora? Fala aí, Bruno, pra eu te ouvir direitinho aqui. Se já tá aparecendo o som. O som tá bom, Chico. Agora sim, agora tá do jeito que eu quero. Bem, gente, vou começar a gravar, tá? Eu peço desculpas pelo atraso, às vezes acontece, né? Essas questões tecnológicas às vezes nos surpreendem, tá certo? Certo. Eu vou começar. Bem, eu vou começar a gravar a aula agora. Estou aguardando a aula começar a ser gravada, tá? Pra gente iniciar. Vai chegar um sinalzinho aí para vocês. Bom dia a todas e a todos. Estamos começando mais uma aula do componente curricular Filosofia. E o tema de hoje será a verdade. Na aula anterior, a gente fez um percurso bem interessante, que era tentar entender o que é o conhecimento. E aí, para a gente entender o que é o conhecimento, a gente precisa entender também o que é a ideia de verdade. Por que é que tantas pessoas buscam a verdade? Por que é que a verdade ela é algo tão importante, não só para o conhecimento filosófico, mas também para outras áreas de conhecimento, como a ciência, né? Então, eu vou compartilhar agora com vocês a minha apresentação. Assim que ela estiver disponível, por gentileza, vocês sinalizem para mim. Já ela está aparecendo aí para vocês. Apareceu? Tá aparecendo. Tá aparecendo. Tá. Okay. Então, a nossa aula, ela terá como objetivos, ela tentar captar esses pontos aí. É o que é ignorância e incerteza, é um primeiro ponto, né? O desejo da verdade, por que é que os seres humanos buscam tanto a verdade, as dificuldades, né? Os obstáculos que se apresentam diante de nós para quem busca a verdade, a busca filosófica da verdade. Vocês vão ver que inúmeros filósofos e filósofas se preocuparam sobre esse conceito de verdade, a ideia do dogmatismo, as concepções de verdade, e muita gente vê como o lado oposto da verdade, que é a mentira e a falsidade, tá? Então, esse é o percurso teórico e reflexivo que a gente vai seguir na aula de hoje. Eu acredito que se a gente não conseguir chegar até o final, a gente continua na próxima aula, tá certo? Em virtude da nossa limitação do tempo. Um filósofo muito importante para a história da filosofia, Karl Jaspers, ele também foi uma pessoa que tentava entender o que era essa ideia de verdade. E aí ele disse: o problema crucial é o seguinte: a filosofia aspira à verdade total, que o mundo não quer. E isso é muito interessante. Vocês já devem ter ouvido aquela frase que é bem presente em várias culturas por aí. Aquela que diz assim, que a verdade dói. A verdade machuca. Oi. Eric está dizendo aqui nos comentários que não está saindo áudio direito para ele. Aí deve ser um problema na conexão dele.
viu? Aconteceu também na aula anterior com algumas pessoas, que a imagem estava travando, o áudio, e enquanto que para outras pessoas estava normal. Aí eu sugiro assim, que ele saia e retorne. Pode ser isso. Né? Para as demais pessoas está normal o áudio e o vídeo, Aqui é bom tá você me dar esse normal. retorno. Aqui tá normal. A apresentação, a imagem do senhor, o áudio, tá tudo normal aqui. E, pessoal, eu peço paciência, né? Porque infelizmente vai acontecer muito isso, né? A gente tá, muita gente, acho que o país inteiro hoje tá tendo aulas remotas, né? Aí e imagina quantas pessoas não estão usando nesse momento o Google Meet, né? Milhares de pessoas. Então pode passar por essas instabilidades. E também a qualidade de nossa internet não é a desejável, né? Não é aquela que se aproxima da verdade, né? A gente compra um pacote e a velocidade entregue não é a mesma que a gente comprou no pacote. Coincidência, né? Não sei por que isso acontece. Então vamos lá. Então a filosofia aspira à verdade que o mundo não quer revelar e que muita gente não quer ver e não quer se encontrar com ela. Muita gente tem isso, né? E aí eu como professor de filosofia há um pouquinho mais de uma década, eu entendo que um dos maiores objetivos da filosofia é aspirar à verdade, é buscar a verdade. Isso não significa que ela vai encontrar. Talvez encontre, talvez não. Mas pelo menos ela tenta pôr as pessoas nos trilhos da verdade, no caminho que conduz à verdade. E outra coisa, pessoal, vocês podem procurar em vários dicionários o que significa a palavra verdade e não vai ter uma definição universal. E tanto é que não existe uma definição universal, como também, ao longo do tempo, o conceito de verdade ele vai se ressignificando, ele vai sendo mudado, transformado, conforme o público, conforme a sociedade, enfim, conforme a cultura, ele vai variando. E eu trouxe essa última frase porque ela é muito interessante. Sócrates, todo mundo sabe, foi o grande ídolo de Platão. Né? E aí o que é que ele diz? Sócrates é meu amigo, mas sou mais amigo da verdade. O que é que Platão está dizendo? Ele gostava ainda mais da filosofia, porque a filosofia é que leva à verdade. Tá? Embora Sócrates seja considerado o patrão da filosofia, eu até discuti isso recentemente com um estudante que perguntou isso, a gente poderia dizer que o patrono da filosofia é Platão, porque quem dá voz e vida a Sócrates é Platão. Sócrates nunca escreveu nada, e muita gente não sabe disso. Então isso é um exemplo de algo que se aproxima da verdade. Quem dá vida, voz, cor ao pensamento de Sócrates é Platão. Tá? E a autora do livro de vocês, Marlene Chauí, ela diz o seguinte: o desejo da verdade é o que move a filosofia. Como eu disse também no slide anterior, a maior busca da filosofia é pela verdade, tá? E o papel da filosofia é buscar a verdade. E como eu adverti ainda há pouco, não necessariamente significa que vamos encontrá-la, mas a filosofia tenta nos colocar no caminho da verdade. Observação. A gente sabe que a filosofia aspira à verdade, mas tem pessoas que não querem ter acesso à verdade. Tem pessoas que não querem sair de suas cavernas. Tem pessoas que não querem sair de seus mundos de ilusões. Tem pessoas que não querem sair da ficção que é sua vida. Entendeu? Isso não significa que a filosofia vai trazer o álcool em gel, que vai libertar as pessoas de suas amarras, de suas ignorâncias. Se as pessoas não quiserem se libertar de suas amarras, de suas ignorâncias, você não vai aspirar à verdade, certo? Então, isso é uma observação muito importante. E aí, o que é ignorância e incerteza? Tá? São dois pontos fundamentais que a gente deve compreender para entender a ideia de verdade. Ignorar é não saber alguma coisa, tá certo? Um ignorante não é uma pessoa bruta, sem modos. Tem gente que, do ponto de vista do senso comum, define assim. Mas ignorar é quem ignora
algo que faz parte da realidade, algo que faz parte de uma verdade. É ignorar, tá? E às vezes, gente, algumas pessoas não percebem a ignorância que estão mergulhadas porque vivem num mundo de certezas. A pessoa que está no mundo de certezas é uma pessoa que vive no mundo do dogmatismo. E lembrem, para a filosofia nada é óbvio, não existem verdades absolutas, não existe nada indubitável, tudo deve ser avaliado, medido, questionado, segundo a filosofia. E aí a incerteza é bom. Por que a incerteza é bom? Porque é o oposto da certeza. E a incerteza me leva no caminho de buscar algo que me falta. É por isso que nós temos que se pautar pela incerteza, né? E aí, na incerteza, não sabemos o que pensar, o que dizer, como agir em algumas situações. Porém, na incerteza é o que vai me gerar fome pelo saber. O que vai me levar à possibilidade de construção, de conhecer algo que está distante de mim, tá? E aí alguns pontos. A certeza, ela imobiliza, acomoda, prejudica. A incerteza revela nossa ignorância. Lembrem da frase de Sócrates, quando ele diz que sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Só sei que nada sei. Isso é bom, isso é positivo. Promove a perplexidade, leva à busca pela verdade. E aí, com hábeis perguntas, você começa a dar movimento à filosofia. Uma coisa interessante num vídeo que tem de Mário Sérgio Cortella, o vídeo é Filosofia no Dia a Dia. Cortella diz uma coisa muito interessante. A filosofia coloca dúvidas, coloca pontos e interrogações onde as pessoas acham que é óbvio. E isso é o movimento da filosofia. Isso é um movimento pelo saber. Isso é um movimento pela verdade. É isso que faz com que a gente perceba a nossa ignorância. E a gente percebendo a nossa ignorância, isso é positivo. Isso nos leva adiante, tá? E agora a gente vive numa época de fake news, de negacionismos, de pós-verdade, onde algumas pessoas que não leem, que usam um WhatsApp, que usam uma matéria de jornal, acreditam que possui a verdade universal, que possui o conhecimento por completo e, na verdade, não percebem que são pessoas ignorantes. Não percebem que são ignorantes. Numa época de mentiras universais, dizer a verdade é um ato revolucionário. George Orwell. Eu deixo como dica de leitura o livro de George Orwell, 1984. Tá? Eu ia É o falar nome do mesmo livro. dele, né? É bem interessante pelo Oi? que fala. Esse livro Como? dele. O livro Esse dele. livro dele é fantástico, tá? Eu recebi agora de um professor meu uma versão em quadrinhos dele. Depois eu posso passar para vocês. Me cobrem lá no Google Sala de Aula, Eu vou que eu cobrar passo para mesmo. vocês. É fantástico esse livro, tá? É fantástico mesmo. Leiam. Vocês vão perceber. Esse livro é de 1947. Parece que ele está falando de 2021. É impressionante. Parece até que ele fez profecias sobre o que viria a acontecer. E aí o desejo da verdade é uma capacidade humana. O ser humano ele sempre quis buscar a verdade. Por exemplo, o ser humano vê o universo e quer compreender o universo. Ele vê tão distante o planeta Marte, mas ele ainda quer conhecer Marte, quer conhecer os outros sistemas solares. O planeta Terra ele é tão grande, né, gente? A gente acha que a gente conhece Pernambuco, gente, como o estado de Pernambuco é gigantesco. E imagina o planeta Terra. E aí a gente tem mais desejo aí de buscar a verdade, né? E aí a gente sempre vai tentar conhecer o que é verdade para separar da mentira. A verdade, a gente pode dizer que é um filtro, tá? É um filtro que a gente coloca para nos eliminar daquilo que não é saudável, daquilo que nos causa mal, daquilo que nos prejudica. E aí existe uma diferença enorme entre mentira e imaginação, gente. Quem mente sabe que está mentindo, enquanto que imaginação é uma criação, é algo que foi fertilizado em seu cérebro, em sua mente. Você começa a criar, por exemplo, alguns jogos, a criar algumas projeções.
ou algo parecido, e a mentira não. Quem mente sabe que está mentindo, tá? Por isso que a mentira é diferente da imaginação. Quando nos aproximamos da verdade, em geral, ficamos desiludidos e decepcionados. É aquilo que eu falei. Ao mesmo tempo que a verdade dói e machuca, ela também pode cegar, tá? Lembrem daqueles prisioneiros que estavam na caverna. Quando o filósofo tira aquelas pessoas para ver a realidade, elas cegam, por quê? Porque eles tiveram o primeiro contato com a luz. E quando você tem o primeiro contato com a luz, que a verdade também é simbolizada pela luz, ela ofusca, né? Ela incomoda, né? E aí a dificuldade de se buscar a verdade. Vamos lá. Algumas pessoas não querem buscar a verdade, né? Isso é uma dificuldade. Algumas pessoas, lembrem novamente do mito da caverna, lembrem do livro de George Orwell, 1994. Algumas pessoas preferem o conforto da ilusão. Vejam bem, ainda há pouco eu estava dando aula sobre o senso comum. E aí eu disse uma coisa sobre o senso comum que eu acho que é importante. O senso comum, de certa forma, é uma preguiça, é uma acomodação. É uma falta de vontade, de compreensão da realidade e, consequentemente, da verdade, né? Ninguém pensa se não quer pensar, né? Ninguém vai ser obrigado a pensar se você não quer pensar. Então, muita gente vive no conforto da ilusão, das fantasias. Muita gente tem suas ficções prediletas, né? E aí a gente vive na era da informação, que não significa que informação seja conhecimento, nem que informação seja verdade. Tá certo? É importante. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela fez um comentário que eu pensei, eu vou usar isso numa sala de aula. Que ele disse assim, ele estava questionando um acontecimento, aí disse, e qual é a fonte aí desse teu pensamento? Ele disse, não, eu ouvi tal pessoa e ela escuta direto o rádio. Então a fonte de tu saber daquela pessoa era somente o rádio. Daí aí a gente tem que ter cuidado, porque você acha que está se informando, quando na verdade você está se desinformando. Se a gente for acreditar em todas as informações que a gente vê diariamente, a gente vai pirar. É muita informação que a gente recebe diariamente. Por isso que a gente tem que filtrar para saber aquelas são importantes ou não. E também muita gente dá atenção a algo que não é importante para suas vidas. E isso a gente deve filtrar também. E aí atitudes que nos aproximam da verdade, tá certo? A dúvida, a incerteza, a oposição a crenças, a fantasias, a ficções, negacionismos, fake news, conviver com pessoas que gostem de estudar, isso é importante, conviver com pessoas que se abram ao debate é importante, ler pensadores, pensadoras, conviver, como tem ali, com pessoas fortes aí em pensamentos, né? Pessoas que contribuem muito para as nossas vidas, é o que a gente deve procurar de certa forma. E tem aqui um fragmento que eu extraí do livro de vocês, quando fala sobre a busca pela verdade, diz assim: nasce da deliberação ou decisão de não aceitar as certezas e crenças estabelecidas, de ir além delas e de encontrar explicações, interpretações e significados para a realidade que nos cerca. Então a gente deve filtrar, a gente deve se afastar do senso comum, a gente deve se afastar daquelas pessoas que estão imersas nas certezas, né? Naquelas pessoas que acreditam que tudo que veem, tudo que ouvem e tudo que pensam é o correto. A gente tem que ter muito cuidado nisso. E aí um dos filósofos que criou o que a gente conhece em filosofia como a dúvida metódica foi René Descartes, o filósofo francês. E aí ele disse certa vez que tudo que aprendemos deve passar pelo crivo da dúvida. Porque a dúvida, gente, ela filtra. Ela faz a separação daquilo que é importante do que é sem importância, tá? E aí ela faz essa separação do que é justo e do injusto, do que é bom e do que é mal, e assim por diante, né? E aí as ideias que passarem pelas dúvidas do pensamento, nosso pensamento é um filtro, né? O nosso pensamento racional o que passar por esse filtro vão ser considerados como
racionais como verdadeiras, né? Como algo que se aproxima da realidade, né? Tudo deve ser submetido à análise racional, à análise de nosso raciocínio, né? E duvidar é uma maneira de pensar. A gente deve pensar frequentemente. Essa frase de Buda é muito interessante para a gente compreender também sobre a verdade. 3 coisas não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Por mais que algumas pessoas acreditem que nunca vão se aproximar da verdade, às vezes alguma pessoa ela descobre a verdade. Ela tira um véu que está cobrindo a nossa mente, que impossibilita a nossa visão, a nossa compreensão, para a gente se aproximar da verdade. Isso é uma coisa muito interessante. E Descartes, ele disse certa vez, é por isso que é uma maior perfeição conhecer a verdade, mesmo que desvantajosa a nós que ignorá-la, e eu confesso que é melhor estar menos alegre e ter mais conhecimento. Muitas vezes a felicidade vai destruir a ideia de felicidade de algumas pessoas. Algumas pessoas, por exemplo, estavam frequentando algumas festas clandestinas e a gente passa por uma pandemia. O que foi que aconteceu? Houve intervenções policiais e a verdade, que é a pandemia revelada, e existem os decretos estaduais proibindo aquele tipo de festividade, fez com que algumas pessoas perdessem aquela sua felicidade. E, na verdade, era uma felicidade enganosa. Como é que você vai fazer uma festa num momento onde milhares de pessoas estão morrendo porque não têm acesso à saúde pública? Isso é ignorar a verdade. Isso é valorizar a ignorância, a certeza, tá? Desse aspecto. E sobre o dogmatismo a gente pode dizer, em resumo, que é aquela pessoa que não consegue ter uma posição de mundo, de si, diferente da sua. É uma pessoa que só se guia utilizando o seu pensamento, é como se ela fosse a dona, que a gente chama popularmente de a dona da verdade, né? E assim por diante. Acontece bastante. É nossa crença de que o mundo existe e que é exatamente da forma como percebemos, né? O dogmatismo muitas vezes leva a isso, a você achar só que a sua visão de mundo é a única preponderante e a única estável, né? Isso é conservador, né? E vejam, a gente escuta muito, tal pessoa é conservadora. O que é conservador? É uma pessoa que dificilmente muda seus pensamentos, pessoa que dificilmente muda de forma de agir. É uma pessoa que age dessa forma. E aí, toda e qualquer posição que se julgue na posse de certeza da verdade. Né? Essa definição é de Kant, segundo a filósofa Maria Lúcia de Arruda Aran e Maria Helena Pires Martins. Né? Então, dogmatismo é isso, temos que nos afastar bastante do dogmatismo. E essa definição do professor Fábio Pestana Ramos também é importante. Crença de que o mundo é tal como observado e percebido inicialmente, sem possibilidade de contestação. Sem contestar. Sem contestação é uma boa definição para o que é o dogmatismo. E Pascal, outro filósofo francês, também disse que é uma doença natural do homem acreditar que possui a verdade. Né? Isso é algo que é, na verdade, um profundo problema. Tá? Concepções de verdade. A palavra verdade, ela vem da palavra grega aletheia, e aí significa revelar o que está oculto. Trazer à tona aquilo que estava escondido. Essa é a definição para os gregos, segundo a definição para os gregos de verdade. E é uma definição muito interessante. E ela é adequada ao mundo atual. Né? Trazer o que não está sendo revelado. Tirar dos bastidores, é a verdade. É aquilo que a gente não consegue perceber, né? E é algo que, claro, manifesta-se aos olhos e ao espírito, tal como é ficando evidente a razão, segundo Fábio Pestana Ramos,
E, segundo Malena Chauí, é uma auto-manifestação da realidade ou a manifestação dos seres, a visão intelectual dos humanos. Claro que a verdade, ela precisa, né, de um toque de intelectualidade para poder vir à tona, né? E tem mais duas definições, né? Uma definição que vem do latim, que é de veritas, precisão, né, e rigor de um relato, é essa definição. É uma linguagem real sobre algo, segundo essa expressão do latim, uma evidência, a verdade também é uma evidência, e vem também, tem a sua origem no hebraico, em emuná, que significa confiança, é a esperança de que aquilo que é será revelado, que irá aparecer de alguma forma. E aí, essa revelação que vem do hebraico é algo que depende da intervenção divina, tá certo? Essa última definição, ela assume mais uma faceta religiosa nesse sentido, tá? E aqui, gente, a gente tem outra definição de Fábio Pestana Ramos. O grande problema é que a verdade não possui um significado único, tampouco estático e definitivo, sendo influenciada por inúmeros fatores. Como eu disse no início da aula, nós temos muitas definições de verdade, mas uma que eu gosto bastante é a dos gregos. Essa dos gregos, ela é muito adequada aos tempos atuais. Revelar aquilo que está oculto, aquilo que não está perceptível aos nossos olhos. Enfim, e aí a gente está se dirigindo à reta final da nossa aula. Deixa eu ver se a gente tem aqui mais alguma pergunta. Estou chegando aqui à reta final para abrir espaço para as suas perguntas. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que era de uma série, Arquivo X. E aí tinha um cartaz na sala onde ficava o investigador Fox Mulder. E aí a frase estava em inglês, né? A verdade está lá fora. O que era que isso dizia? Se a verdade está lá fora, eu tenho que ir lá fora para buscar a verdade. A verdade não vai vir em busca de mim. Eu acho isso muito interessante, né? E a gente precisa encontrá-la para a gente, de fato, aceder à ideia de verdade. E segundo William James, não existe mentira pior que uma verdade mal interpretada pelos que a ouvem. E um exemplo de mentira inventada que a gente vive muito são as constantes notícias de fake news. A gente vê o tempo inteiro, né? O fake news é uma mentira. Por que é uma mentira? Porque a pessoa que cria um fake news sabe que está criando uma mentira para prejudicar as ações e os comportamentos das pessoas, né? O mentiroso, como diz Nietzsche, utiliza denominações válidas, as palavras para fazer parecer o irreal como real. O mentiroso é uma pessoa desonesta. Vamos dar um exemplo do que é a mentira? A mentira são pessoas que a gente pode dizer golpistas. Pessoas que querem extrair algo da gente, dinheiro, um sorriso, porque tem um interesse ali por trás, nos bastidores. É uma pessoa que quer nos enganar, a pessoa quer se apropriar de algo que não pertence. Enfim, o mentiroso é um falsário, é uma pessoa que vive na ilusão, mas que é uma pessoa que sabe que está criando um ambiente falso, né? É uma pessoa que age deliberadamente, né? Então, essas pessoas que propagam muitas mentiras, dizendo que as vacinas não são eficientes, são pessoas mentirosas, que não têm nenhum dado, mas o que é? Eles querem criar uma opinião pública para favorecer alguma de suas posturas, né? Tem alguns interesses ali por trás disso, né? E aí, gente, a gente está se aproximando da reta final, né? A verdade, ela não é universal, mas ela é necessária, gente, tá certo? Ela vai variar de tempo para tempo. A gente pode dizer que a verdade é uma das esferas mais importantes da filosofia. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. A verdade é importante e ela muitas vezes incomoda. Incomoda bastante, porque as pessoas que lidam com a verdade são pessoas que muitas vezes são perseguidas. Tá certo, gente? E aí isso foi hoje. Eu acelerei um pouquinho
em razão porque a gente começou um pouquinho mais atrasado, mas aí eu estou agora à disposição para responder suas perguntas. Fiquem à vontade para perguntar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Gente, ficou claro a apresentação. Eu acelerei, me perdoe, eu tive que acelerar. José Matheus está dizendo aí que gostou do santinho aqui, ó, gostou aqui do meu capacete, meu símbolo, né? Obrigado, Zé Matheus. É bonito mesmo. Professor, Oi, Cecília. no caso, os filósofos, eles só supõem o que é a verdade. Eles não chegaram a que, tipo, é a verdade realmente. Meio que isso. Assim. É uma tarefa muito boa a sua pergunta, muito ponderada, Cecília. A verdade, eles não. É muito difícil um filósofo criar uma afirmação sobre o que é a verdade como algo definitivo, como algo universal, porque aí está fugindo da essência da verdade. Porque, vejam, o que foi verdade no século passado não necessariamente é verdade hoje. Né? O que foi verdade lá na Europa, naquela fase que a gente conhece como Idade Média, era verdade para aquelas pessoas. Nós sabemos hoje que aquilo não era verdade, mas para aquelas pessoas eram. Né? Hoje a gente vive uma realidade dura, perigosa, e que a gente tem que, de certa forma, aceitá-la como uma realidade extremamente perigosa se a gente quiser manter-se vivo. E muita gente está, de certa forma, contestando porque algumas pessoas estão ignorando a realidade. Então, sim, Cecília, os filósofos eles não vão categoricamente dar uma definição de verdade universal. Eles vão supor, eles vão criar uma hipótese. Mas, claro, que essa hipótese ela vai estar embasada, né, alicerçada numa construção racional, em argumentos assim coerentes, que façam sentido. Tá? Eles não vão afirmar algo assim que seja descontextualizado. Certo? Entendi. Mais alguém, gente? Eita, minha frequência, deixa eu procurar aqui a frequência para passar para vocês rapidinho, gente. Tá, é rapidinho aqui. Deixa eu achar aqui. Eu tive que reiniciar e tem que voltar tudo. Pronto, achei. Vou passar o link para vocês. E aí vocês marquem seus nomes. Coloquem seus nomes completos e marque a sua turma. Tá aí a frequência. Mais alguém? Pergunta? Aí, junto tá dizendo, verdade é verdade, né? Eu vou passar uma atividade essa semana. Vocês vão assistir um filme e vão responder um formulário sobre o filme. Tá certo? Essa semana eu vou tá colocando a atividade. Essa atividade vai valer 5 pontos. Mas ainda essa semana eu coloco. Ô, Chico, Diz, Bruno. aquele texto que o senhor pediu em sala de aula, o senhor vai querer que mande pelo Google Sala de Aula ou dê anotação mesmo no caderno? Então, você quiser colocar suas respostas no mural, pode colocar, Bruno, que aí a gente vai debatendo. Certo. Viu? Seria interessante, se você quiser estar no mural, coloque lá no mural a pergunta e a gente vai discutindo. Que é importante que as outras pessoas vão tendo acesso. Pois tá, gente. Bom dia. Boa semana. A gente se reencontra agora de hoje a 8, tá certo? Se cuidem. Obrigado pela paciência aí com os problemas técnicos que tivemos.
Acontece. não é? Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.